Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Nós vamos fazer duas leituras. Livro de Atos, capítulo 23, versículo 10 e 11. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Enquanto você abre a Bíblia, dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: não fala comigo agora, que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando terminar o culto, nós conversamos. Louvado seja o nome do Senhor. A outra passagem está no livro de Jeremias, para você já deixar aí aberto, também na sua Bíblia, capítulo 28, do versículo 11 até o versículo de número 14. Se puder colocar ali, para que nós possamos estar, os irmãos acompanhando, eu vou ler esta passagem. Diz assim, versículo 10 e 11 de Atos 23. Todos encontraram aí? Intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirasse do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso. Vou ler de novo. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o des também em Roma. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 11, diz: pois eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não, então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares, para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus. Somos gratos a ti, Senhor, porque aqui estamos na tua presença, ó Deus, e temos a ti como nosso único e verdadeiro Deus, e não há outro além de ti, meu Pai. E nós entendemos também, Senhor, que o Senhor fala conosco através da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade, Deus. E nós abrimos o nosso coração nesta noite para ouvir a tua palavra, e queremos entender a tua mensagem, Deus. Entendemos, Senhor, que através da tua palavra, nós alcançamos em ti, Senhor, a liberdade para te adorar, para te louvar, e para entender, Senhor, o que tu tens a falar ao nosso coração. E eu entendo, Senhor, que da forma que eu entrei aqui, eu não quero sair nesta noite, Senhor, mas eu quero sair diferente. Eu quero sair daqui entendendo que tu é Deus de milagre, tu é Deus de bênção, e eu quero receber a tua bênção, Pai, na minha vida nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é forças para continuar. E nos traz um tema sobre esperança. E quando nós falamos em esperança, é claro que nós estamos falando sobre algo que nós esperamos e queremos alcançar. E na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós encontramos muitas dificuldades, lutas e adversidades na nossa vida. Na nossa caminhada sempre é preciso um pouco mais para nos fortalecermos e continuarmos nesta jornada da nossa vida, no rumo certo onde nós queremos chegar. Todos nós traçamos planos, todos nós sonhamos, todos nós queremos alcançar alguma coisa na nossa vida. E é interessante quando alguém sonha, quando alguém tem planos, quando alguém quer conquistar alguma coisa. Só que nesta caminhada nossa não é fácil. Nós enfrentamos situações que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar. Na verdade, se perguntasse para vocês aqui, quem gostaria de enfrentar uma luta a partir de amanhã, com certeza vocês iriam falar para mim que não queriam
enfrentar isso. Mas se eu perguntasse quem gostaria de receber uma bênção e um milagre hoje, todos viriam aqui à frente porque queriam isso. Só que nem sempre é do jeito que nós queremos, pensamos ou entendemos que deve ser. As lutas vêm na nossa vida não é porque nós pedimos e queremos, acontecem. Quando menos nós esperamos, elas aparecem. E aí surge o chamado problema e nós temos que resolver o problema. Aí nós chegamos e contamos para o pastor vem, ele ora, mediante aquele problema, aquela situação. Mas parece que você ainda não entende isso. E aí você vai até alguém e pede a esta pessoa que lhe ajude, mas aquela pessoa não pode te ajudar. Há situações que você vai ao médico e o médico chega para você e diz, não tenho que fazer nada. Nada para você. E aí muitas pessoas entram em desespero, depressões, situações difíceis. E começa aquele momento talvez de uma luta, que você passa então a entender que parece que Deus não te ouve mais, que parece que você está distante de Deus e nada acontece para resolver o teu problema. É justamente isso que eu quero que você entenda nesta noite, que é quando parece que não tem mais jeito, que é quando parece que tudo está perdido, que o Senhor entra na tua história, o Deus Jeová, Todo-Poderoso. E aqui nós estamos diante de uma situação que talvez Paulo desse uma pausa na sua vida quando chegou aqui. Porque neste discurso que ele faz, Paulo estava vivendo um momento assim, um momento difícil. Porque neste discurso, quando ele entendeu o que estava acontecendo, alguém chega para ele devido às palavras, ao seu discurso que ele fazia, falando através da palavra de Deus. Muitos entenderam que houve uma ofensa e eles queriam tirar a vida de Paulo. Aí entra no meio aqui alguém que muda a história, porque o Senhor estava com Paulo e ele queria naquele momento fazer aquele povo entender que quando nós estamos vivendo para o Senhor, que quando nós estamos andando na direção de Deus, mesmo que o inimigo se levante contra a nossa vida, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, e é Ele quem nos dá força para continuar. Mesmo que alguém chegue para você e diga assim, está perdido, tudo está acabado, não tem mais jeito, não adianta você lutar. O Senhor está dizendo, eu, Senhor, sou contigo, e é eu que te dou força para você ir adiante. Por isso a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração nesta noite é não desanimar, mas continuarmos na jornada, porque ainda há esperança. Aí Paulo então aqui, ele passa por essa perseguição no seu ministério, e aos olhos humanos Paulo estava refém aqui, entre os interesses políticos dos romanos, conforme nós vemos, dos judeus, mas ele soube justamente como resolver aquele problema. E uma situação que eles tirariam a sua vida, levam Paulo por outro caminho. E Paulo é preso. Ele é levado preso. E naquele momento, talvez, eu imagino, irmãos, o que passa na mente de uma pessoa, que naquele momento ele entende que há um poder maior do outro lado, para tirar a sua vida, ou para deixar Paulo ali o resto da vida, naquele lugar. Preso. Talvez sem esperança nenhuma de sair daquele lugar. Porque quando o inimigo, ele quer nos aprisionar, quando o inimigo quer nos colocar por baixo, quando o inimigo quer fazer-nos realmente desistir do Senhor, e não mais continuar a servir a Deus, a intenção dele justamente é colocar na nossa mente que tudo acabou, tudo está perdido, não existe mais solução para isso. Só que quando o Senhor te chamou um dia, o Senhor te escolheu no meio de muitos, no meio de multidões, de muitos povos. O Senhor olhou para você, te tirou de lá e te escolheu. Entenda isso, não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Sabe por que Deus nos escolheu? Para dizer assim, que muitos veriam a diferença que há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então existe uma diferença muito grande quando o Senhor te chamou, e por isso que Ele te trouxe hoje aqui, para te fazer entender que Ele está contigo, está do teu lado. Aí o que acontece aqui? Mas conforme nós vemos aqui no versículo 10, diz assim, do capítulo de Atos,
Nós podemos ver que Paulo nos faz entender isso quando diz: intensificando-se o discurso, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem, o tirassem do meio deles, para levá-lo para a fortaleza. Eu começo a ver aqui e entender o primeiro livramento que Deus dá na vida de Paulo, porque eles iam tirar a vida dele. Há situações na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida familiar, seja qual for, que o inimigo trabalhar para tentar destruir e acabar com tudo, há um momento que o Senhor vai entrar no meio e vai estar do teu lado e vai te dar uma chance para que isso não aconteça. Veja e entenda o que Deus quer falar contigo nesta noite. Quando nós entendemos aqui o versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos faz entender que neste momento, conforme Cristo, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, que Ele estava conosco, Ele estava do nosso lado, nos faz entender aqui que para Paulo, nada estava perdido ainda. Sabe por quê? Se você voltar à história do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo, ele foi no momento da sua vida, que ele estava andando por um caminho, o Senhor apareceu para ele, e olhando para Paulo naquela trajetória, um homem que nasceu talvez num dos melhores lugares, ou talvez aonde alguém poderia estar ou nascer, um homem conhecedor da lei, um homem que tinha poder sobre ele, podia mandar de um jeito, de outro ou não, mandar matar, mandar dar vida, seja o que fosse, Paulo podia fazer, ele tinha poder sobre isso. Ele tinha uma autoridade na sua mão. Tanto é que ele começou, em um momento lá atrás, a perseguir a igreja do Senhor, e a mandar matar e fazer o que bem entendia. Só que quando alguém está no projeto de Deus, quando alguém tem algo que Deus pode fazer através da sua vida, Deus vai aonde ele está e Deus alcança aquele coração. E Deus havia alcançado o coração de Paulo, quando Paulo andava que ninguém talvez desse mais nada por ele. Ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor muda a história de Paulo. E Paulo sabia muito bem que ele ia pagar por aquilo quando disse que ele ia padecer pelo seu nome. Só que mediante isso, Paulo sempre disse que ele estava disposto a dar a sua vida por amor do Evangelho e por amor de Cristo. Sabe o que é isso? É alguém que se dispõe a dizer: venha o que vier na minha vida, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque o Senhor está do meu lado e o Senhor está comigo. Então Paulo entende tudo isso aqui e faz-nos entender o quê? Que é preciso nós termos força para nós continuarmos. Se nós tentarmos, de certa forma, do nosso jeito, da nossa situação, da maneira que nós entendemos, nós não vamos conseguir. Hoje de manhã nós falávamos na escola bíblica dominical o seguinte: o homem é falho. Por mais que nós confiamos nele, nós não vamos conseguir adquirir ou conquistar aquilo que nós queremos, porque ele vai falhar. Só que quando nós colocamos diante de Deus, nós entendemos que Deus é aquele que não falha. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz eu vou fazer, Ele faz. Quando Deus diz vai acontecer, acontece. E porque eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus, e Deus faz acontecer, me faz entender nesta noite que é Deus que dá força para que eu possa continuar. E aqueles que acreditam nisso, aplaudam o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos refletir no primeiro ponto. Jesus está ao seu lado. Acompanhe comigo na sua Bíblia o versículo de número 11. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que deste também em Roma. A palavra, talvez em outra tradução, diz que o Senhor pondo-se ao lado dele. Não sei se tem uma tradução aí que fala assim, mas diz: e pondo-se ao lado dele. No meio da noite, quando Paulo estava sozinho, estava preso, estava num local sozinho, distante talvez, pensando tantas coisas que pudessem acontecer, no meio da escuridão, num calabouço escuro,
Paulo sente uma presença diferente com ele. E o Senhor Jesus aparece aqui a Paulo, que o conheceu lá no caminho de Damasco, que nós acabamos de falar, e teve um encontro com ele. E o Senhor Jesus, que o conhece, apareceu novamente quando ele precisava, do lado dele. E eu posso imaginar, naquele momento, a presença do Espírito de Deus. E Paulo ouvindo esta palavra, no seu ouvido, talvez lá no fundo, e o Senhor falando assim para ele: Paulo, não tenha medo, não temas, não se desespere, porque eu estou contigo. Eu estou do teu lado nesta trajetória, nesta caminhada. Interessante aqui que Jesus não ficou na frente e nem ficou atrás. Jesus ficou do lado. Sabe o que é isso? É andar de mão dada, é andar lado a lado, é andar com você. É no momento talvez que você pensa que vai cair, o Senhor te segura. É no momento que você pensa que vai tropeçar, o Senhor está segurando na tua mão para te levantar, te colocar de pé e fazer você caminhar adiante, dizendo: ei, ainda há esperança. E Ele está presente aqui nesta noite. A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, nos narra ali a história em que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele estava presente na vida de Paulo. No momento talvez que Paulo pensasse que tudo estava perdido, ele estava sempre dizendo: o Senhor está comigo, e em tudo que eu fizer, eu vou fazer sabendo que eu estou fazendo em prol do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É você entender que você não pode parar e você não pode desistir, e que nada pode fazer você parar. Às vezes o ser humano, ele é alcançado por Deus. Deus tem dado tantas coisas, tantas situações, e quando vem o primeiro vendaval, parece que tudo acabou e tudo está perdido. Só que você não entende uma coisa: por que Deus está falando isso para você hoje? Sabe o que é? Há momentos que o Senhor nos leva no deserto, há momentos que o Senhor nos coloca em situações para que Ele seja glorificado, e faça entender que é preciso você se firmar mais com o Senhor Jesus Cristo, para que você possa chegar lá. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós achamos que não vai dar mais, quando nós achamos que tudo acabou, é onde o milagre acontece. E se você acredita no Deus de milagre, Ele está presente aqui nesta noite. Sabe por quê? Quando eu leio aquela passagem de Isaías 43, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Sabe o que é isso aqui? Deus está dizendo: não se preocupe, o momento, a situação que você está passando. Sabe por quê? Nas horas difíceis, Ele está mais perto ainda de você do que você imagina. É quando este momento está complicado, que o Senhor está do teu lado, está dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou aqui para te ajudar. Não se desespere, porque eu sou o teu Deus. Por quê que eu vou me preocupar com esta situação, se eu sei que eu tenho um Deus que eu posso confiar, um Deus que é dono de todas as coisas, que tem o controle sobre tudo, sobre toda a situação? Se eu confiei no homem, o homem não pode fazer nada. Se eu confiei no amigo, o amigo não pode fazer nada. Nem pai, nem mãe, ninguém pode fazer por mim. Ainda existe uma esperança. Sabe por quê? Porque tem alguém que é maior do que tudo isso, e Ele está presente aqui nesta noite para te abençoar. Deus é capaz de fazer o impossível na sua vida. Você está sozinho? Jesus está no seu lado. No momento que mais você imagina que Ele não está, Ele está pertinho de você. Segundo passo que me faz entender que eu tenho que confiar e ter força para continuar. Jesus fala com você. Neste mesmo versículo, Ele diz assim, sê corajoso. Coragem. Você sabe o que é isso? É alguém talvez que está com medo, que está numa situação que talvez não tem mais força nenhuma para andar. E o Senhor vai ali e diz: ei, coragem, força, ânimo. Por que você está abatido?
Quando o salmista Davi se encontrava em situação, ele clamava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. E ele dizia: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe o que é isso? Quando parece que eu não sei, que nada está acontecendo, o Senhor está dizendo assim: clama a mim, que eu vou te responder, eu vou te ouvir, porque eu estou com você. Mas tudo há um processo na nossa vida. Tudo há um momento que nós temos que entender que nós precisamos construir isso para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Às vezes nós queremos alcançar tantas coisas, nós queremos buscar de Deus, mas como às vezes nós temos buscado isso, de que forma, de que modo, como nós estamos andando? Parece que alguém vem à igreja simplesmente para marcar presença. Não, eu venho à igreja para adorar a Deus. Alguém parece que vem à igreja, entendeu? Eu vou lá porque eu preciso ver aquela pessoa que eu nunca vi. Eu vou lá porque parece que eu preciso mostrar a minha roupa bonita. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando nós vamos na casa de Deus, nós vamos na casa de Deus para adorar ao Senhor. Quando eu vou na casa de Deus, é porque eu tenho um compromisso com Deus. E esse compromisso me leva a entender que para que eu possa ter força, eu preciso estar lá. Para que eu possa ter força, eu preciso buscar este Deus a cada dia. Não é simplesmente achar que um dia na semana, uma vez no ano, eu tenho que ir lá pagar promessa, como muitos falam por aí, fazer isso e mais isso, como se fosse uma promessa que você está pagando. Na casa de Deus ninguém paga promessa, diante de Deus ninguém paga promessa. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que é dono e tem o controle da nossa vida. E a Ele que eu devo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E Paulo sabia muito bem disso. É por isso que quando ele chegou ali, e ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu que ainda o Senhor estava do seu lado. E lhe daria coragem para continuar. Veja que a seguir, nós vemos talvez um dos maiores sons. O som que todos nós gostaríamos de ouvir. Porque quando alguém chega para você e fala assim: desiste, para. Acho que eu já falei isso aqui em outra oportunidade, pastor Daniel. Eu disse até assim, acho que eu falei lá na casa do irmão Armando, lembrei agora. Eu falei que se tiver alguém aqui, me procure depois do culto, eu converso com você. Eu não gosto de pessimista. Espero que aqui não tenha. Se tenha, me perdoe. Mas depois conversa comigo, eu te explico o que é isso. Alguém chega para você e fala assim: olha, você vai conseguir. Você conta algo para ele. Pessoas que às vezes vai fazer uma faculdade. Aqueles que às vezes quer conseguir um emprego. Entregou o currículo numa empresa multinacional, seja o que for. E alguém chega para ele e fala assim: desiste, que lá não é para você não. Você não vai conseguir nunca. Esse é chamado pessimista. O otimista é aquele que quando chega para você, ele fala assim: ó, vai dar certo, vai em frente, força, coragem, ânimo. Se precisar, eu estou com você. É assim que Jesus Cristo faz conosco. Esta voz do Senhor que chega no nosso ouvido e diz assim: coragem, ânimo, eu estou com você, vai dar certo, vai conseguir, você vai chegar lá, pode ir em frente, porque agindo eu, quem impedirá? É Deus que está no controle, é Deus que age nas nossas vidas. Por mais que alguém tente fazer qualquer coisa para mudar essa história, não vai conseguir, porque o Senhor está do seu lado. E me faz entender então aqui, que o coração de Paulo deve ter se enchido naquele momento, naquele instante. Paulo deve ter se alegrado muito, quando ele ouve esta palavra aqui, ó: ser corajoso. É dizendo: vai em frente, vai dar certo, não se preocupe, porque vai dar continuidade àquilo que você disse. Você vai chegar lá em Roma e vai pregar a minha palavra. Sabe o que é isso? É alguém chegar para você e dar ânimo e dizer: você começou, você vai terminar. E aqui nós vemos que justamente acontece. Aí lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo de número 10, nós começamos a entender de que forma Deus age nas nossas vidas. Capítulo 8, versículo 10 diz assim: e ele disse ainda:
ide, comei e bebei do melhor que tiver, e enviai algo aos que não têm nada, preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, última parte, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que é isso? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força. Não adianta, por mais que alguém tente alguma coisa, você não pode se entristecer. Sabe por quê? Porque é no Senhor que nós nos alegramos. É no Senhor que nós nos encontramos e entendemos que é Ele que nos leva adiante e nos dá força para continuar. E o que acontece aqui? Paulo, ele precisava disso. Então, uma só palavra de Jesus foi o suficiente para fazer Paulo entender que a sua vida agora era reanimada. Ou seja, ele foi reanimado através desta palavra. Jesus foi a força que Paulo precisava. E é justamente aqui que me faz entender isso, que me faz entender o milagre do Senhor na minha vida, na tua vida, que me faz entender que quando parece que nada vai dar certo, eu começo a colocar o Senhor no controle da minha vida. Enquanto o Senhor estiver no controle, o barco não vai afundar. Enquanto o Senhor estiver no controle, vai dar certo. Enquanto o Senhor estiver conduzindo a tua vida, você vai chegar lá. Por quê que eu tenho que entender que tudo está perdido? Se no dia que eu entendi que eu recebi o Senhor Jesus no meu coração, na minha vida, e eu passei a buscar adorar este Deus e entender que Ele estaria comigo, por que eu vou desistir e parar agora? Por que eu vou desanimar? Por que você talvez está perguntando, presbítero Daniel, você não conhece a minha história? Deus conhece. Presbítero Daniel, você não sabe o que eu passo? Deus sabe. Presbítero, você não sabe como tem sido as minhas noites. Deus tem visto e Ele sabe. Você não sabe a situação complicada que eu estou passando, e eu tenho buscado todos os meios e não tenho encontrado. Eu quero dizer para você nesta noite que você veio no lugar certinho. Ele está aqui. Você já contou para Ele? Você já disse para Ele nesta noite o que você está precisando? Você contou e chegou para Ele e disse: Deus, se você não fez, eu gostaria, de todo o coração, faça isso agora. Se talvez você entrou aqui e até agora você não perguntou, não disse para Deus o que você queria receber, ou que você iria alcançar do Senhor, e simplesmente entrou aqui, está aqui, parece que voando ainda, cai a ficha. Deus está aqui, e Ele quer fazer um milagre na tua vida que você nem imagina o tamanho. Mas você precisa confiar e acreditar que Ele está do teu lado. Aí o que acontece na situação? Quando você ouve a voz do Senhor em seu coração, aí nós entendemos que Deus começa a mudar tudo isso. Sabe por quê, querido? O nosso coração, no momento talvez de angústia, de difícil que nós passamos, parece que alguém cravou um punhal lá dentro e parece que está ferido. Em vez de alguém ajudar, alguém chega lá e mexe um pouquinho, ferida dói mesmo. O Senhor Jesus coloca talvez algo que você nem imagina. Sabe por quê? Porque Ele não faz assim para poder doer mais, não. Ele tira e sara a ferida. Ele tira e consola. Ele tira e ajuda. Porque Ele anda lado a lado com você. Eu falei para os jovens hoje, de manhã, nós nos reunimos, que o bom líder é aquele que quando ele lidera, e ele chega numa situação, ele fica atrás e fala para o primeiro liderado: vai em frente. Chega naquela água gelada de manhã, bem cedinho, e fala: pula para você primeiro, para ver se a água está fria, depois eu vou. Esse é o líder, né? Alguém olhou para mim assim meio estranho. Cadê a Thaline? E eu voltei atrás e disse: negativo, não é isso. O líder é aquele que está na frente, ele pula primeiro e depois o liderado vai atrás. Jesus Cristo faz isso conosco. Estávamos perdidos, desamparados, vivendo distante de Deus, sem esperança nenhuma. E nenhum justo tinha coragem de fazer isso.
Aí Deus olha para o seu próprio filho e falou, vai você lá. E aí ele vem, no lugar que era nosso, ele vai lá e toma o lugar, para que nós pudéssemos alcançar a salvação e ter a esperança de que nós somos guardados e cuidados por Deus. É isso que Deus fez comigo e com você. É por isso que nós somos alcançados por Deus. Ninguém foi chamado por Deus simplesmente por ser chamado. Deus nos chamou porque Ele tinha um propósito na nossa vida, na tua vida. Lutas, conforme eu falei no início, todos nós passamos. Mas há uma diferença muito grande quando você passa uma luta sozinho e quando você passa uma luta com alguém que pode te ajudar. Sabe, irmão Euseli, pastora Euseli, às vezes nós chegamos assim e queremos resolver uma situação. Aí nós chegamos com uma pessoa e contamos para ela aquela situação, aquele problema. E quando nós pensamos que o problema vai ser resolvido, ele está longe. Você pode contar para alguém que pode te ajudar? Conta. Mas se não pode, conta para quem pode. Deus Todo-Poderoso. Ele é a melhor pessoa para estar do teu lado. E foi justamente para ele que Paulo contou. Paulo não tinha ninguém do lado dele. A única coisa que ele tinha, o que ele podia fazer, era contar para o Senhor Jesus Cristo. Aí vem o terceiro passo. Jesus te garante continuar. Veja aqui, que no versículo 11, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então surge aqui uma esperança. Não estava perdido, não terminou ali a jornada de Paulo. Paulo ainda tinha uma esperança que ele iria chegar lá. Então eu quero dizer para vocês, ser bem claro aqui, através disso, que ainda não acabou. Ainda não está perdido, nada está perdido. Não adianta alguém falar para você, desiste, para, acabou, chegou aqui mesmo, nem vai para a igreja, não lê mais a Bíblia, não ora, não jejua, que tudo está perdido. Mentira do diabo, porque Deus ainda nos dá esta esperança de nós chegarmos lá. Por mais que alguém diga, ou tenha colocado para você, as lutas é grande, é difícil, não dá mais, eu vou desistir. Tem pessoas que já estão procurando até o divórcio, outros estão procurando desistir da família, outros do emprego, outros da igreja, de tantos lugares. Não faça isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle e está do teu lado, Ele vai te ajudar. Não é tempo de você parar ainda. Lembre de você que a única esperança e a maior esperança que nós temos é no Senhor. Aí no versículo adiante, Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão, por isso ele foi preso. E quando ele chega aqui, e a situação parece que acabou, que está perdido, que Paulo talvez pensasse que tudo parou ali, o Senhor dá essa esperança para ele. E em sua caminhada até Roma, depois que Paulo, lá nos versículos 12 até o versículo 21, do capítulo 23 de Atos, é narrada a história que depois que tudo acontece, Paulo é solto. Paulo se livra da prisão e ele dá continuidade à sua jornada. E ele chegou no momento certo, depois que Jesus livrou ele, e ele foi lá testemunhar do que havia acontecido. Há um momento talvez na história, que Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus, e foi protegido, conforme diz o versículo 23, 200 soldados, 70 de cavaleiros e 200 lanceiros. Paulo recebeu o livramento. Depois que ele saiu, sabe por quê? Porque ele precisava chegar no lugar determinado, que Deus havia determinado no seu coração, que ele chegaria a Roma e pregava a sua palavra. Isso mostra aqui, que quando Deus está no controle da situação, quando Deus está no domínio de tudo, o inimigo luta, o inimigo faz de tudo para parar, para fazer você desistir, para fazer você se distanciar de Deus.
Mas quando você entende que Deus está no controle e que o Senhor está andando lado a lado com você, você não para, você não desiste, porque quando o inimigo se levanta, Deus derruba. Quando o inimigo vem para querer fazer você parar, Deus te dá força e você continua. Então me faz entender aqui que Paulo não parou, que Paulo não desistiu, porque ele ouviu a voz de Deus e Deus estava no controle. Você está ouvindo a voz do Senhor nesta noite? Deus está falando do teu coração. Então nesta noite Deus está dizendo para você: eu estou no controle. Aí me faz entender agora a última parte, para que eu possa entender por que Deus está no controle de tudo e eu não posso parar. E se Deus talvez me levou a uma situação, é porque Ele tem bênção para a minha vida. Aí o que faz entender aqui, Jesus ele nos traz um plano, que muitas das vezes nós entendemos que para nós não era isso, mas para Deus era. Veja só, acompanhe comigo os últimos versículos que nós lemos de Jeremias capítulo 29. Versículo 11. Pois eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Versículo 12. Então me invocareis e vireis a mim, e eu os ouvireis. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe aqui um plano, um propósito de Deus para a nossa vida. Veja que Jesus ele tem um plano de paz para você. Deus não chamou ninguém simplesmente para chamar você e falar assim: eu estou te chamando aqui porque você vai sofrer o resto da sua vida. Mentira. Luta nós passamos, mas em cima das lutas vem a vitória, porque o Senhor nos garante isso. Então Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E o plano de Deus é plano de paz. Dele vem a sua vitória. Assim como Ele mostrou para Paulo e levou Paulo a entender isso, o Senhor quer nos fazer entender também nesta noite o plano dele para a nossa vida. Mas para isso, eu preciso entender qual que é o plano de Deus. E para que eu possa entender o plano de Deus, eu tenho que sonhar com isso. Ou seja, eu tenho que colocar diante do Senhor o que eu quero fazer, de que forma eu quero que Deus conduza a minha vida. E você vai entender ao final desta mensagem por que o Senhor te escolheu, por que o Senhor te chamou. É porque Ele tinha um plano na tua vida. Quando Deus coloca no coração de José, que muitos chamam José o sonhador, aquele que sonhava, e os seus amigos não aceitou e não entendeu o plano de Deus na vida de José. Mas quando alguém tem um plano e Deus coloca, você não pode parar no meio da caminhada. Você não pode desistir de maneira alguma. E levaram então, através deste sonho que ele tinha. Eu preciso abrir um parênteses aqui para que você entenda a palavra sonho. Quando nós sonhamos, nós temos um projeto na nossa vida. Talvez muitos sonham em comprar um carro, em comprar uma casa, em fazer uma viagem para um lugar talvez distante, que nunca viajou e gostaria de estar lá. Todo mundo tem direito de sonhar, não é pecado sonhar. Só que às vezes as pessoas estão sonhando errado, porque estão pedindo tantas coisas na sua vida, e estão esquecendo de algo que é mais especial do que tudo que você imagina. O plano de Deus de salvação para a tua vida. O plano espiritual para a tua vida. Vida espiritual com Deus. Quando alguém tem vida espiritual com Deus, ele não desiste, ele não para, ele continua e o Senhor está do seu lado. E José tinha um sonho. E ele contou para os seus irmãos. Você pode até contar, só não deixe ele matar o seu sonho. E José não parou, não desistiu. Colocaram José dentro de uma cova, numa caverna, num lugar escuro, porque eles não aceitavam que aquele sonho fosse concretizado. Só que eles não sabiam e não entendiam que não foi o homem que sonhou, foi Deus que sonhou. Os teus sonhos, Deus sonha junto com você. Quando você coloca Deus no controle da situação e você não desiste, porque o Senhor te dá força para continuar. Talvez para José tudo estava perdido. Você vai entender por que Deus deu uma esperança para Paulo e deu uma esperança para José.
Sabe qual que era a intenção deles? Matar José. Matou, acabou o sonho. O inimigo faz isso. Ele quer matar você para poder acabar os sonhos. Ele quer matar a tua vida espiritual para acabar com os teus sonhos. Mas quando você coloca diante de Deus e você acredita no milagre de Deus na tua vida, que você foi escolhido por Deus, que você foi chamado por Deus, que Deus tem um propósito na tua vida, você não desiste, você não para e o inimigo não mata os teus sonhos. Aí levam aqui José, no que Deus coloca na vida aqui, porque Deus tinha um plano. Um dos irmãos falou o seguinte: não vale a pena, não vamos matar, não vamos deixar o sangue dele cair sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo e ele vai para bem longe. Isso é plano de Deus. E levaram José para uma outra dimensão, para outra direção. Não era essa que tinha, mas levaram José e venderam José como escravo. Interessante que José foi parar na casa de um homem que era do governo. E quando ele chegou na casa de Potifar, e que ele estava ali, o inimigo não desiste fácil. Não pense você, diga para o seu irmão: o inimigo não desiste fácil. Entenda isso. É teimoso mesmo. E como é teimoso o inimigo? Ele tenta uma, duas, três, enquanto ele não conseguir, ele não para. Só que se você permanecer firme na direção certa, como diz o livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 13, versículo 3, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ele não vai conseguir derrotar você. Aí, Satanás se levanta através de uma mulher e tenta tirar a santidade de José. Aquilo que José tinha mais de precioso, que era a adoração a Deus, que era a sua vida com Deus. E José resiste a isso. Só que o inimigo, entendendo que ainda não era o momento, talvez queria mesmo fazer acontecer e quebrar e destruir o sonho de José, que o inimigo quer fazer isso. Destruir os teus sonhos, acabar com a oportunidade que você tem de servir a Deus. Entenda isso. Você foi chamado por Deus para servir, para adorar ao Senhor, para buscar, para viver vida de santidade com Deus. Só que ele bola o plano. E ela vai lá e pega um pedacinho da túnica, da roupa de José, e conta para o marido o que tinha acontecido. Só para você entender aqui. Aí onde é que José vai parar? Na cadeia, no calabouço, na prisão. Mais uma vez, parece que os sonhos estavam perdidos. Acabou. Cadê o sonho de José? Só que Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano, Deus honra isso. Lembre disso. E aí José, depois de passar toda aquela situação, Deus levanta um homem sonhador e ele sonha de novo. Aí o rei tem um sonho lá e não tem ninguém para decifrar, interpretar aquele sonho. Mas o sonhador estava lá. Aí chama o sonhador, José. E José vai lá. É interessante aqui porque Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano na nossa vida, e acontecem situações em nós, no meio, na trajetória, Deus não só dá o momento ou aquela hora. Deus nos dá para nós irmos até mais adiante e fazer nos entender que o milagre de Deus é maior. O que Deus faz? Deus levanta José e no momento de seca, Deus dá mais anos de abundância. Sabe o que é isso? Deus estava presente naquela história. Deus está presente na tua história. E o inimigo não é capaz de fazer acontecer na tua vida aquilo que Deus preparou para você. O inimigo não é capaz de destruir aquilo que Deus preparou para você, se você tiver força para continuar e você não desistir. José não desistiu. E foi colocado como governador ali. Sabe por quê? Para mostrar que Deus estava no controle. E sabe o que Deus faz mais ainda? Sabe os pessimistas? Sabe aqueles que olharam para você e falaram: acabou, você não era o sonhador, você agora vai morrer, aí você vai para longe. Deus chama ele bem pertinho de você para poder mostrar que Deus te levantou e te colocou e fez entender que ele estava no controle da situação. Aleluia. E Deus manda buscar a família de José, os irmãos, e quando eles chegam lá, o sonhador estava lá ainda e agora era governador. Depois do rei, só José. Sabe por quê?
Porque Deus está no controle da situação. E José não desistiu. Quando ele estava lá no calabouço, o Senhor disse para ele assim: força, coragem, porque eu estou contigo. Quando ele estava na prisão, Deus disse: coragem, José, porque eu estou contigo. Porque como ele fez com Paulo e fez na vida de José, ele quer fazer na tua vida hoje. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se que Jesus está do teu lado. Ministério de louvor aqui. Vamos adorar a Deus. Você está aqui nesta noite, não acabou ainda. Deus tem algo a fazer ainda na tua vida hoje. Se você acredita no milagre de Deus, se você acredita que ainda há esperança, Deus está te dando isso hoje em nome de Jesus. Vitória, mostrando aqui o propósito de Deus na nossa vida. Não desanime, Jesus está contigo e Ele vai te ajudar até o fim, até você chegar lá. Quando nós vamos cantar, os irmãos vão cantar este louvor, eu quero que você faça uma oração ao Senhor aqui, porque Deus está presente aqui neste lugar. E se você está desanimado, se às vezes está triste, se a angústia tem parado sobre a tua vida, Deus está aqui nesta noite para te dar força para você continuar e fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus está presente aqui neste lugar. E Ele está dizendo para você: eu sou o teu Deus e não há outro além de mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor. Entre na presença de Deus nesta noite. Diga para Deus o que você precisa que Deus faça na tua vida. Não me deixe ver a direção. Oh, aleluia. Habita o autor da salvação, que transforma em si aquele que disse que não. Acreditar quem foi. Oh, aleluia. Ainda que este fim não me deixe ver a direção, acreditar quem vive, habita o autor da salvação, que transforma em si aquilo que eu disse que não. Para vencer é preciso crer, mesmo quando não há razão. Deixa Oh, Deus, te levar a outra dimensão. Faça o que está em tuas mãos. Enquanto não puder fazer, Deus resolve através da fé com seu poder. Ele pode, Deus não tem limite. Quando você disse acabou, Ele só começou. Ele pode, todo-poderoso, é um magnífico, excelente, o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui porque Ele queria fazer algo na tua vida. A palavra do Senhor nos diz que nós conseguimos alcançar forças nessa trajetória para caminhar lado a lado com o Senhor. E que Ele ainda nos dá uma esperança naquilo que você e que nós temos enfrentado. E talvez, em meio a tudo isso, talvez a um momento da sua vida, você pensou em parar, em desistir, porque você não tinha mais força para continuar. Mas esse Deus está presente aqui nesta noite. E Ele quer fazer isso com você hoje, mas você precisa dar lugar para Ele. Você precisa abrir o seu coração hoje e deixar Deus agir na tua vida. Eu quero, nesta última oração, depois o ministério continua cantando. Eu não sei se você quer vir aqui à frente ou você quer ficar onde você está e colocar a mão no teu coração. Mas eu te convido nesta noite a colocar diante de Deus aquilo que você tem passado, porque o Senhor nesta noite vai te dar força para você continuar. Nada está perdido.
Eu quero passar esta parte agora para o pastor Daniel, e ele vai dar continuidade a esta oração. Se você sentir, vir aqui à frente, venha. Nós vamos pôr as mãos sobre você e nós vamos orar. Mas eu quero ser bem claro com você nesta noite. Há um Deus presente aqui neste lugar, e Ele quer fazer um milagre na tua vida, mas você precisa exercitar a tua fé. Mesmo que alguém diga assim: acabou, Deus está dizendo para você: mentira do inimigo. Deus está presente e Ele vai fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Mas venha crendo que hoje o Senhor está aqui para te dar força. Te dar força para caminhar. Eu entendo que a palavra de hoje é como aquilo que Deus fez ali com Elias. Deu água, deu pão para ele e disse: olha como você está recebendo força para caminhar. As lutas são muitas, nós às vezes pensamos que não vamos conseguir, por nós mesmos não conseguimos mesmo, nós não conseguimos, mas é o Senhor que nos dá força. Você que quer receber força, vem aqui ao altar do Senhor, vem aqui, os homens de Deus vão colocar as mãos sobre você, vai abençoar a tua vida, e você vai receber força para caminhar. Força para caminhar mais um dia, mais uma semana, eu não sei quanto tempo. Você que já veio, venha mais para frente, porque tem mais pessoas que estão chegando e precisam de espaço aí. Oh, aleluias, glória a Deus. Hoje é o momento de recebermos novas forças, novos vigores. Recebemos novas forças para caminharmos, não sabemos quanto tempo ainda, até chegarmos a Sião Celestial, não sabemos quanto tempo vai demorar, mas hoje o Senhor está aqui para nos dar força, eu vou pedir para que os presbíteros, pastores, coloquem as mãos sobre você, coloque a mão sobre o teu coração, e vai se abrindo com o Senhor, seja sincero com Ele, diga: Senhor, olha, eu estou sem força, eu estou precisando de novas forças, eu estou precisando de novo vigor, eu estou precisando que o Senhor venha me encher agora com a tua unção. Seja sincero com Ele, abra o teu coração para Ele, vai dizendo para Ele, enquanto os homens de Deus vai tocar em você, e você vai receber forças agora, vai abrindo o teu coração e vai dizendo para Ele: Pai, nós fomos ministrados aqui pela tua palavra, assim como o Senhor fez ali com Paulo, assim como o Senhor fez também com José, assim como o Senhor fez com Jeremias, meu Deus, assim como o Senhor fez com o povo ali na época de Neemias, tantos textos que o Senhor falou conosco hoje, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui hoje ao nosso lado, assim como o Senhor estava ali ao lado de Paulo na prisão. Eu sei que o Senhor está aqui do nosso lado hoje, o Senhor está do lado também daqueles que estão, ó Deus, lá do outro lado dessas câmeras nos assistindo. Eu sei, Senhor, que o Senhor está do nosso lado, e o que o Senhor está fazendo hoje é nos dando novas forças, é o Senhor nos dando vigor, e o Senhor está nos dando uma palavra de ânimo, o Senhor está nos incentivando, o Senhor está nos orientando a continuarmos, o Senhor está nos dizendo que ainda há algo para ser feito. Pai, precisamos chegar em Roma, precisamos pregar o Evangelho, precisamos, Senhor, ocupar as posições que o Senhor tem para nós. Nós cremos nisso. Pai, venha trazer ânimo agora, venha, Senhor, trazer força. O que eu te peço é isso, Pai, meu Deus querido, assim como o Senhor fez com Elias, quando ele estava ali abatido. Senhor, venha agora trazer ânimo a cada um de nós aqui nesta noite. Encha-nos com teu poder, encha-nos com teu Espírito Santo. Senhor, venha agora com a tua unção, venha com o teu Espírito Santo. Aquele que estava desistindo do casamento, aquele que estava desistindo da vida profissional, aquele que estava desistindo da vida ministerial, aquele que estava desistindo da vida espiritual, meu Deus, venha trazer novos ânimos para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas. Meu Deus, não deixa o teu povo desistir.
desistir. Senhor, o que nós precisamos é de ânimo, Pai. Sabemos que a luta vai continuar, sabemos que virão problemas, sabemos que virão açoites, virão dificuldades, mas o que nós precisamos, Senhor, é da Tua presença. Precisamos de novas forças e precisamos, Senhor, da Tua palavra. Continue conosco, Senhor. Continue conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.